nós temos hoje o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América Latina, né? Nós temos o Crédito Amigo, que a gente empresta por ano, a expectativa é que a gente empreste esse ano cerca de 13 bilhões de reais. Esse é o maior programa do Brasil e da América Latina de empréstimo. Esse é o maior programa de microcrédito, né? Assim, aquilo que hoje virou moda entre fintechs e os bancos moderninhos aí. Você já faz há muito tempo. A gente já faz há 25 anos. A gente já faz há 25 anos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e hoje tenho a honra e a alegria de receber o José Aldemiro Freire, diretor de planejamento do Banco do Nordeste, um dos grandes conhecedores, especialistas no tema do desenvolvimento econômico e especificamente do desenvolvimento econômico regional e da região do Nordeste. O José Aldemiro tem enorme experiência nesses temas e para a gente é uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui para essa conversa. José, vou pedir para você se apresentar um pouquinho para quem não te conhece, para a gente já mergulhar aqui nos temas de interesse aqui do nosso debate. Seja muito, muito bem-vindo e agradeço você ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra participar aqui. Meu nome é Aldemiro Freire, eu sou natural lá do Rio Grande do Norte, sou economista. Sou servidor de carreira do IBGE, tenho aí quase 25 anos de carreira como analista socioeconômico do IBGE. Fui superintendente do IBGE por aproximadamente 10 anos, entre 2009 e 2018. Depois fui secretário de Planejamento e Finanças do governo do Rio Grande do Norte, quando a professora Fátima Bezerra assume a primeira gestão. Então, eu fui de janeiro de 2019 até maio desse ano secretário de Planejamento de lá, e há uns 60 dias, desde maio desse ano, eu assumi a diretoria de planejamento aqui do Banco do Nordeste, que é a diretoria que responde pelo planejamento do Fundo Constitucional do Nordeste, que é o principal fundo, né, o principal fundo, né, de financiamento do desenvolvimento regional da região. É responsável também pela área de serviços bancários aqui dentro da instituição e pela parte de planejamento e desenvolvimento organizacional do banco. Boa, legal. Eu acho que a gente podia começar, Aldemiro, começar pelo começo. Assim, muita gente não sabe da existência, nem da função do Banco do Nordeste, nem do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Eu acho que a gente poderia, se você pudesse dar uma rápida explicação assim, para as pessoas que não conhecem o tema, né, de como está colocado na Constituição os fundos que são direcionados para desenvolvimento da região do Nordeste, como o banco é o gestor desses recursos, né, para depois a gente falar especificamente, né, do direcionamento dos recursos, dos resultados, que eu acho que tem muita coisa legal para mostrar e para falar, mas eu acho que, começando pelo começo, né, se você puder dar uma breve explicação para as pessoas que não entendem do tema, mas que têm aqui interesse, né, no nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu acho que o Banco do Nordeste é uma baita instituição, né, que representa um pouco as nossas ideias aqui da missão desenvolvimento, especialmente da missão desenvolvimento do Nordeste, né? Então, se você puder começar por aí, né, a partir da sua visão privilegiada aí de dentro da máquina, né, de dentro do setor e conhecendo todos esses mecanismos, acho que seria um ponto de partida legal. Paulo, talvez o desconhecimento do banco talvez ocorra mais no espaço fora da área de atuação do banco, né? O banco é bastante presente na vida, no dia a dia aqui da região Nordeste, de sua área de atuação. Na verdade, o banco ele tem uma área de atuação que ele extrapola o Nordeste, ele atinge os 9 estados do Nordeste, mas ele atende também ao norte de Minas Gerais e ao norte do Espírito Santo. Então, esse é o território do qual a gente atua. O banco ele tem uma longa história, o banco já tem 71 anos de existência. Ele surge ali nos anos 50 como um dos instrumentos, né, de desenvolvimento regional
naquele movimento, inclusive naquele movimento que depois o Celso Furtado vai criar, por exemplo, a Sudene, nos trabalhos do GTDN, ele antecede um pouco isso, mas ele se insere naquele movimento, né, de redução das desigualdades regionais, né, que você tinha muito acentuado ali, hoje você ainda tem, obviamente, mas que você tinha num quadro muito maior ali dos anos 50, dos anos 70. Então, surge uma série de instrumentos, entre eles a Sudene. A Sudene foi a grande protagonista por um tempo, né? Depois a Sudene perde, né, relevância política, mas no momento em que a Sudene perde relevância política ali ao longo dos anos 80, surge na Constituição de 1988 um outro instrumento importante para o desenvolvimento regional da região, que é o FNE, né, o Fundo Constitucional voltado para o Nordeste, para o Nordeste, para o Centro-Oeste e para o Norte. No caso do FNE, ele é composto por 1,8% da arrecadação do imposto de renda e do IPI, ele é destinado, né, a esse fundo. Esse fundo ele tem 3 grandes gestores, né, o Ministério da Integração, a Sudene junto com tem um órgão na Sudene chamado CONDEL, né, que reúne os novos governadores do Nordeste, a própria Sudene, o próprio Ministério, o setor empresarial, representativo empresarial também, que e o Banco do Nordeste como agente financeiro desse fundo. Esse fundo é o principal fundo, né, o principal fundo de investimento da região. Nós, para se ter uma ideia, nós aplicamos o ano passado, o Banco do Nordeste aplicou o ano passado cerca de 44 bilhões aqui no Nordeste. Desses 44 bilhões, 34 bilhões foram oriundos do FNE. Caramba, é um montante muito grande, né, Aldemiro? Que o BNDES deve ter desembolsado 100 bilhões no ano passado, vocês foram quase a metade do BNDES, né? Exatamente. Nós somos hoje mais ou menos a metade do que o BNDES é hoje, né? O BNDES já teve uma dimensão muito maior, né? O BNDES já chegou a emprestar, ultrapassar a casa dos 300 bilhões. A gente cresceu muito nos últimos anos. Ali em 2015, o banco emprestava, o FNE emprestava cerca de 15 bilhões. Esse ano, o banco deve emprestar com o FNE aproximadamente 39 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o fundo, como ele vem desde 88, o fundo já ganhou uma dinâmica própria. Desses 39 bilhões de reais, 13 bilhões são aportes novos, né, da arrecadação tributária desse ano que a União nos remete. Mas aí, cerca de 26, 27 bilhões, ou seja, 2/3, já é o giro que o próprio fundo está dando de recursos. É o rendimento da própria carteira, né? É a própria carteira. Então, ele já ganhou um volume, e a tendência desse financiamento, desse fundo, é crescer. A gente espera que no mínimo, nos próximos 4 anos, a gente terá aí, contando com esse ano, mas a gente espera que até os próximos 4 anos o fundo deve chegar a 50 bilhões de reais ano. Então, qual é o estoque? Qual é o valor do fundo? Você tem de cabeça? O patrimônio do fundo deve estar perto de 150 bilhões. Eu não me recordo agora, mas deve estar 130, 150 bilhões de reais. Então, ele não é um fundo desprezível. E só que uma das constatações nossas hoje, por exemplo, é que ele é capaz de atender a demanda. Nós temos hoje uma demanda por financiamento, porque ele tem um custo muito baixo, né? Ele é hoje o menor custo de financiamento de longo prazo do país. Ele é praticamente imbatível. Quais são as taxas, mais ou menos, Aldemiro, só para ter uma ideia? O banco dele tem várias taxas, porque de acordo com o porte, de acordo com as áreas prioritárias, a gente tem áreas prioritárias e áreas não prioritárias, tem setores prioritários, setores não prioritários, mas, no geral, ela parte de IPCA mais 4%, menos de 4%. Então, você consegue aplicar com menos do que você consegue tomar empréstimo com menos do que os títulos
né, soberanos estão pagando. Né? Então, é um custo baixo. Hoje nós respondemos por aí entre 78% e 80% do investimento de longo prazo na área de nossa atuação. A gente deve ter aí 8% a 10% da rede de agências locais, mas o investimento de longo prazo, a gente responde por 80% do financiamento na região. E, óbvio, que, assim, a gente hoje está com esse, né, a gente chama um problema bom, nós temos estoque, né, de financiamento hoje, que é uma demanda que é maior do que a nossa capacidade de atender com esses recursos. É tanto que nós estamos num esforço de captação de outros fundos para que a gente acabe podendo fazer um mix de financiamento em que o fundo utilize, o FNE utilize, entre com uma parte dos recursos de modo a baratear esse custo. E nós temos também um outro grande programa, né, que é importante, que é nós temos hoje o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América Latina. Né? Nós temos o Crédito Amigo, que a gente empresta por ano, a expectativa é que a gente empreste esse ano cerca de 13 bilhões de reais. Esse é o maior programa do Brasil e da América Latina de empréstimo. Esse é o maior programa de microcrédito. Né? Assim, aquilo que hoje você virou moda entre fintechs e os bancos moderninhos aí. Você já faz há muito tempo. A gente já faz há 25 anos. A gente já faz há 25 anos. Uma estrutura completamente diferente, a gente tem uma rede grande, é um microcrédito produtivo orientado, você tem servidores nossos orientando, é voltado para atividades produtivas. Não é para microcrédito para consumo, é para investir em produção mesmo, em fábrica, máquinas, negócios, lojas, comércio. Vai o pipoqueiro, né, o salão de beleza, são sempre unidades produtivas pequenas. Aí, os financiamentos são pequenos, 2, 3 mil reais. Imagino que são negócios que não têm acesso aos bancos privados, né? Que os bancos privados não têm interesse, não têm perfil para financiar esse tipo de negócio no início, né? Exatamente. E a gente atende hoje aí em torno de 2 milhões de pessoas. Nós temos 2 milhões de pessoas ativas, mais da metade disso é mulher. Né? Que legal. Um aspecto importante, mais da metade desse crédito produtivo vai para a mulher. E com uma grande novidade agora, né? Nós antecipamos a queda de juros e baixamos o juro aí do Crédito Amigo em 21%. Nós temos hoje a taxa de juros mais baixa para microcréditos. Né? Ninguém hoje, a partir de 1º de agosto, nós teremos a taxa de juros mais atrativa do mercado. E outra coisa importante, nós temos também a menor taxa, porque essa é importante, nós estamos atendendo a um público de baixa renda, numa região pobre, com microcrédito produtivo, muito participação grande de mulheres, e duas coisas importantes, temos a menor taxa de inadimplência do microcrédito. Nossa taxa de inadimplência é 3, 4 vezes menores, que a taxa de inadimplência do microcrédito do país está aí na casa de 22, a nossa taxa de inadimplência, que está no período alto, que está para todo mundo, mas está na casa de 6, que é uma taxa extremamente baixa para esse cenário, para um público que não tem garantia nenhuma. Né? Então, e outra, é um programa rentável para o banco. Então, nós estamos emprestando para pequeno, com a taxa de juros competitiva, com baixa inadimplência e tendo lucro ganhando dinheiro. Programa, e ganhando dinheiro com esse problema. Ou seja, o pequeno, o pobre também dá lucro, não é só as grandes instituições, porque é outra característica do banco. O banco empresta do pipoqueiro, né, que vem aqui pegar no microcrédito R$600, a um grande projeto de energia eólica, cujo projeto custa aí 1 bilhão, 2 bilhões de reais. Imagino que o corpo técnico que vocês tenham tem que ser muito qualificado, porque para você entender de um projeto de pequeno e médio negócio no microcrédito até um grande projeto de eólica, demanda muita qualificação técnica, né? Porque vocês atendem um perfil de público bem distinto, né?
E uma coisa que eu me impressionei, eu estou aqui no banco há 2 meses, mas uma coisa que impressiona é a capacidade técnica da instituição. Você tem um quadro de servidores aí da ordem de 6 mil servidores, mas é um servidor altamente qualificado, ele é bem remunerado, ele gosta de trabalhar com o banco, veste a camisa do banco, tem o senso de que o banco é um banco de desenvolvimento. Ou seja, Legal. embora o banco não seja apenas um banco de desenvolvimento, o Banco do Nordeste, diferente do BNDES, por exemplo, ele é um banco de desenvolvimento, mas ele é também um banco comercial. Nós temos uma esfera comercial, 25% aí do nosso financiamento é na área comercial, e o banco tende a fortalecer esse seu aspecto comercial também no futuro, para reduzir um pouco a dependência que ele tem do FNE, que é um fundo importante, mas, de qualquer jeito, nós não somos não é um fundo que depende da gente, né? O FNE é um fundo político, criado politicamente. Às vezes as regras são definidas no Congresso, e aí você pode deixar o banco muito vulnerável a eventuais mudanças, né? Inclusive na reforma tributária há riscos disso, né? Porque está correndo uma discussão também sobre essa questão, né? Não é para já, mas é uma coisa que está no radar, né? Foi preservado o percentual lá de 8% de 1,8% para os fundos constitucionais, ou para o nosso fundo constitucional, mas tem um problema aí que nós não sabemos o que vai acontecer com a parte que incide sobre o IPI. Se tem o IPI vai desaparecer como tributo, né? Tributo, essa parte vai acontecer o quê? Qual é o impacto dela para a gente? A gente ainda está tentando entender isso, embora o IPI seja uma parcela menor, né, da composição da receita do fundo, que a parte principal é o imposto de renda. Bom, eu queria falar um pouco, Ademir, você mencionou aí dos parques eólicos, né? É algo que eu tenho estudado, que eu acho que foi um dos grandes acertos, um dos grandes sucessos de investimento, tanto do Banco do Nordeste quanto do BNDES na última década. Assim. Hoje a gente criou no Brasil um parque eólico no Nordeste que é impressionante, eu diria que está na fronteira do mundo, né, dos parques eólicos relevantes. Hoje mais de 10% da energia brasileira já vem desses parques eólicos, é mais do que Itaipu, né? Eu acho que isso é muito simbólico. Hoje a gente produz mais energia com parques eólicos do que com Itaipu. Aliás, também com painéis fotovoltaicos, né, com energia solar. Eu acho que o Nordeste está nessa fronteira de transição energética e ecológica brasileira, e algo que se deve muito a ações do Banco do Nordeste e do BNDES, porque lá atrás, em 2008, 2009, 2010, em que ninguém acreditava muito nisso, né? Eu trabalho na Faria Lima, conheço todo mundo aqui, e me lembro na época que havia muita dúvida, muita incerteza em relação a esses projetos, os bancos não tinham um grande apetite para colocar dinheiro na dívida, nas debêntures desses parques eólicos, havia uma dificuldade de captar recursos, né? Agora não, agora que já está consolidado é fácil, agora todo mundo quer colocar dinheiro em parque eólico e tal, virou uma farra, mas lá atrás o papel do Banco do Nordeste e do BNDES foi essencial, né, para bancar literalmente essa transformação estrutural que aconteceu na região do Nordeste, né? Se você puder falar um pouquinho disso, né, que a partir da sua experiência aí no chão de fábrica, né? Você acompanhou muito desses projetos, conhece isso no detalhe. Acho que é legal para as pessoas entenderem, né, a importância do Banco do Nordeste nisso, nessa história, porque senão agora parece que os parques eólicos caíram do céu lá, que foi tudo fácil fazer, que era uma coisa meio óbvia, né? E lá atrás todo mundo esquece da dificuldade e do dinheiro público que foi colocado, né, Aldemiro, no começo dessa história toda, né? Isso. Eu sou do Rio Grande do Norte, e o Rio Grande do Norte foi um dos pioneiros, né, nesse espaço. Eu lembro que, na época, o Jean Paul Prats, que hoje é presidente da Petrobras, ele foi secretário de Energia lá no Rio Grande do Norte, lá no final dos anos 2000, e ele foi um dos atores principais que desenhou e que ajudou a modelar, né, essa entrada do setor eólico na região. A gente vive um boom significativo de investimento na energia eólica, né? Hoje, se você pega o Rio Grande do Norte, que é o grande líder de geração eólica do país,
ainda tem um volume, uma capacidade, né? A gente pode dizer que a gente está praticamente engateando nesse processo. A grande expansão da oferta de energia do Brasil dos próximos anos será a partir de energias renováveis do Nordeste. Né? É tanto que hoje uma grande demanda, e aí eu, numa discussão daqui a pouco, uma grande demanda hoje da região são os investimentos em transmissão. A transmissão hoje está se constituindo um gargalo. É preciso que você. É tanto que houve um leilão agora recente, mas tem mais 2 leilões programados, um para esse segundo semestre, no outro primeiro semestre, que ele garante aí o escoamento desses investimentos até pelo menos ali 2027, 2028, que é quando vai entrar uma leva de investimento nessa área. Ainda há uma grande fronteira na área de eólica offshore, e um que está despontando muito agora é a parte de solar. O banco, nos últimos 5 anos, investiu cerca de 30 bilhões de reais nessa área. O banco destinou esse ano aí na faixa de 12 bilhões de reais do FNE para essa área, e pegou mais 1,5 bilhão aí de recursos da AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, para ajudar, porque tem uma coisa interessante, olha, nós hoje no banco estamos limitando o empréstimo por grupos econômicos a 200 milhões de reais. De tanta demanda que tem, né? Se deixar correr solto... Se deixar correr solto, um projeto só, é 1 bilhão, então para todo mundo levar alguma coisa, só é preciso dar uma limitação. Então, nós limitamos a 200 milhões de reais para grupos econômicos, de modo que o FNE funcionar não como o único financiador, porque você tem outras áreas para você atender, você tem você tem o pequeno agricultor, você tem, por exemplo, o microcrédito isso, que você citava, né, por exemplo. Exato, então você tem uma outra área. Se você deixar, o volume de investimentos é tão grande, vai tudo para isso. Vai tudo para isso, né? Então, isso aqui vai entrar como o FNE entra como uma parte de fundo para baratear o custo dos projetos. Então, estamos pegando agora também, pegamos recursos da FD, nós visualizamos aqui no futuro investimentos fortes aqui no Nordeste, né, nessa área de energia, e aí nós temos 3 grandes frentes aí de investimento nessas áreas de energia. A primeira é na própria geração eólica e solar, que continuar seu ciclo de expansão. A segunda é que nós precisamos de um grande investimento na área de transmissão. Nós temos um excedente de energia, então você precisa de linhas de transmissão. Claro. E uma coisa mais para o futuro, que é a grande discussão aqui no Nordeste, é o Nordeste se transformar num hub de produção de hidrogênio verde, a grande energia do futuro. Então, nós temos o setor de energia tende a consolidar isso, a se consolidar como um grande demandador de financiamento. Outras 2 áreas que eu vejo aqui com forte perspectiva é a parte de saneamento básico, aí, com as mudanças, com a carência que a própria região tem, né, de saneamento básico, com a mudança de legislação, a gente prevê uma grande demanda para o saneamento básico, o investimento de saneamento nos próximos 10 anos, e a área de logística também, que é uma área desde ferrovia. Nós temos uma carência grande ainda de ferrovias na região, mas também na parte de portos, de aeroportos e de estrada. Então, a gente vislumbra um ciclo de investimentos grande do Nordeste nos próximos anos, investimentos importantes. E aí eu acho que é um pouco, a gente tem uma discussão, a gente fez ontem aqui um seminário muito interessante, em que uma discussão importante é que nós precisamos fugir, né, do risco da gente se transformar em produtores de commodities, né? E a energia virar uma commodity. Agora commodities energéticas, né? Agora na versão commodities energéticas, né? Então exatamente. Foi o açúcar, foi o cacau, agora é commodity energética, né? Isso. Então nós precisamos agregar valor a essas energias, trazer
né, toda uma série de atividades. É fundamental que a gente traga, por exemplo, que a gente faça o que, né, como está se chamando, uma neoindustrialização com base nessa energia verde. Eu não vejo muito sentido que a gente se transforme num hub de energia verde para simplesmente exportar o hidrogênio verde para a Europa, né? É preciso que a gente agregue valor a essa energia, e é um salto significativo. Ainda é tempo, assim, nós estamos começando. Todo mundo fala de hidrogênio verde, mas hidrogênio verde ainda é uma energia do futuro, né? Você não tem muita coisa concreta agora, ainda é caro, embora nós vamos ter aqui um dos hidrogênios verdes mais baratos do mundo, é o que todo mundo aponta, mas o nosso grande desafio é a gente não perder aquilo que alguém entende que a gente perdeu o bonde, por exemplo, na questão da energia solar, quando a gente avançou na geração, mas tudo que você usa lá é praticamente importado da China. Então, a gente não conseguiu encadear, né, essa produção. Então, um dos grandes riscos hoje é você caminhar para esse avanço, se transformar o Nordeste como um grande hub do Brasil, do mundo. Eu acho que o Nordeste tende a se converter num grande hub do mundo de produção de hidrogênio verde, mas nós não podemos perder essa oportunidade, essa janela para o Nordeste de você fazer uma política que agregue valor a esse produto e a gente não vire produtor e exportador de commodity, dessa nova commodity. Seria uma coisa curiosa, né? Porque o Nordeste está virando, de fato, o coração da produtor de energias renováveis do Brasil, né? Algo que talvez pouca gente imaginava isso alguns anos atrás, né? Hoje, tanto o fotovoltaico quanto o eólico é impressionante a produção do Nordeste, daí a demanda das linhas de transmissão que você menciona, né? Porque tem tanta energia sendo produzida no Nordeste que está sobrando, precisa recolocar essa energia no resto do país, né? Mas o grande risco é que a gente vire no Nordeste um produtor sofisticado de commodities, né, de commodities na essência, e não de bens de conteúdo tecnológico, né, de bens mais sofisticados. Tanto é que parte desses aerogeradores que estão implementados aí nos parques eólicos são feitos pela WEG, que está lá no sul, em Santa Catarina, que aliás é um dos estados que tem a maior industrialização per capita do país, que tem se beneficiado muito desse boom eólico, desse boom inclusive de motores elétricos, né, e tudo mais, né? E no final das contas isso acaba não ficando, né? Eu me lembro de uma conversa que a gente teve em que você falava do risco que a gente tem do término da construção desses parques, porque no futuro vai acabar, esses parques não vão ficar sendo construídos eternamente, né? Chega uma hora que a construção, os parques de fato geram muito emprego enquanto eles estão sendo construídos, né? Mas depois que o parque está pronto, a intensidade de mão de obra dele é muito baixa, né? Eu vejo aqui na Faria Lima, aqui no prédio que eu trabalho, na Faria Lima, você tem por exemplo, a Casa dos Ventos, né? Que é uma grande empresa que faz isso. É tudo administrado daqui, então você tem painéis digitais, que você tem todas as turbinas ali, e você vê quanto que a turbina está gerando, não está gerando, você tem que dar alguma manutenção ou não. Mas lá no parque eólico mesmo tem pouquíssimo emprego, né, Aldemir? Porque o negócio é todo automatizado, né? Então, esse movimento gera uma demanda de emprego para construção, mas depois que a coisa está funcionando no automático, ele dispensa a mão de obra. Então, volta o desafio de gerar bons empregos, né, que paguem bons salários na região Nordeste. Eu acho que isso passa por essa industrialização, ou da neoindustrialização, conforme você falou, né? Eu visualizo no futuro, assim, e que você já tem em algumas comunidades locais um certo ressentimento em relação aos parques eólicos, justamente por isso que ele tem um impacto grande de construção. Tem um fenômeno, inclusive, aqui no Nordeste, nesse espaço, que é conhecido, que são chamados Filhos dos Ventos, que é mães, no gerais, adolescentes, que acaba o índice de gravidez tendendo a aumentar nesses períodos da construção dos parques. Da construção dos parques. Então, são os filhos dos ventos, são aqueles filhos de mulheres solteiras que ficam sem pais, no geral, engravidam naquela fase, e são adolescentes, às vezes, então, tem esses problemas sociais. Então, eu vejo no futuro que você tenha talvez um maior
nível de atrito entre as populações locais, porque elas vão ver só o gerador gerando lá. Aquilo é praticamente uma vaca leiteira. Essas empresas estão ganhando bastante recursos. Então, é preciso que se pense também em aumentar as exigências de compensações sociais desses investimentos. Perfeito. Existe, mas eu acho que é a necessidade de se ampliar essas compensações sociais. Há uma discussão que a gente tem dito, a discussão ambiental no Brasil e no mundo, quando olha para o Brasil, tem se concentrado muito na Amazônia. Claro. Né? Assim, se você fala em meio ambiente hoje, o meio ambiente parece que é só a Amazônia aqui no Brasil. Exato. E a gente tende a dizer, olha, é preciso dar uma olhada. O Nordeste hoje presta um serviço ambiental relevante para o país, relevante para o mundo, no sentido de você atuar como descarbonizante do mundo, né? Mas você não há uma é como se não houvesse um pagamento de um serviço ambiental que o Nordeste. A empresa privada leva esse retorno, mas você não vê. Eu vejo a necessidade de você, não consigo conceber ainda, mas era preciso que você tivesse algum fundo social em que você pudesse alocar recursos para isso, no sentido em que você pudesse, inclusive, captar recursos internacionais, inclusive que você pudesse captar recursos, por exemplo, do Fundo Social do Petróleo, que pudesse voltar uma parte desse Fundo Social do Petróleo, uma parte de fundos internacionais de recursos para energias limpas. E aí eu não olho para você produzir energia. Eu vejo como você fazer isso para você fazer políticas sociais, ou para você ajudar no adensamento dessas cadeias, e você conseguir agregar valor a isso. Mas eu acho que há uma necessidade de você compensar o Nordeste para além dos investimentos. Compensar não é exatamente, mas funciona mais ou menos como aquilo. Remunerar, seria remunerar mesmo. Remunerar um serviço que hoje não é remunerado. E essa remuneração não separa o capital privado, né? Fazer uma remuneração para que tenha um cunho social, ou de você... É quase na linha do crédito de carbono, né? O crédito de carbono é uma tentativa de remunerar esse. Isso. É quase isso. Só que aí você precisa... Eu vejo isso como uma necessidade de um fundo social. Ou seja, não vejo isso que a empresa tem um fundo de carbono, que ela vá vender o carbono e esse retorno seja privado. Eu vejo isso como um fundo social, que você possa ter um fundo social específico para isso, né? Ou você pegue o próprio Fundo Constitucional do Nordeste, você agregue dentro dele. Eu vejo o Fundo Social lá do petróleo, é até uma forma de você usar aquela expressão, acho que foi Tomás que usou esses dias, né, que a Petrobras vai para a área, vai se esverdear, mas ela não vai matar a galinha dos ovos de ouro, né? Mas eu acho que uma parte desses ovos aí, dessa galinha do petróleo, que estão lá no Fundo Social, né, que o ano passado foi usado boa parte, inclusive, para pagamento de dívida, esse possa ser revertido para um fundo social específico no Nordeste, uma espécie de remuneração sobre esse serviço de limpeza. Um serviço de limpeza, quase, vamos dizer assim, da matriz. Né? Isso, exatamente. E aí você poder fazer não só políticas sociais voltadas para essas localidades, né? Para essas localidades. Aí eu penso que você podia ter políticas voltadas para essas localidades, onde se encontram esses parques, para políticas sociais voltadas para onde se encontram esses parques, e outra para você ajudar na agregação de valor a essa política. Tem um ponto importante que assim, é relevante também, que se pensar que a gente diz assim, não, é verdade essa história que não vai ter praticamente um pé de gente. Depois que o parque está instalado, tem praticamente um pé de gente lá dentro. Né? Mas é possível você criar uma política, mas é possível você criar uma série de serviços que não necessariamente lugares, mas nas proximidades, de que esses centros por exemplo, tem um centro desse que você diz aí, está na Faria Lima, poderia estar aí, né? Que está lá em Mossoró, tem um lá em Mossoró que gerencia, que eu não sei se é da Voltária, não me recordo agora que tem lá, que ele gerencia os parques do mundo inteiro. Né? E aí você tem um outro gama também, que
esses parques, essas torres, de vez em quando dá problema. Então, você tem também que você fazer uns serviços de reparação, de manutenção. Daqui a 20 anos, você vai ter que ter a troca, você vai ter a troca desses equipamentos. Então, você tem alguma cadeia que você precisa agregar aqui perto. E um salto mais considerável quando você entrar na questão do hidrogênio verde. Que aí você tem também muitas outras cadeias produtivas. Óbvio que toda vida que a gente passe a discussão aqui, um financiamento de uma linha de transmissão para o Sudeste, fico contente que sem a linha de transmissão não é viabiliza, mas eu ainda fico com a dor no coração que é uma energia que podia estar sendo aproveitada aí, né? Aqui também. Eu queria até aproveitar, nesse espírito do que você está falando, de explorar os caminhos que existem por aí, né? Eu vejo, por exemplo, em Pernambuco, Recife, tem uns casos interessantes lá de sucesso, né? Do Porto Digital, a própria industrialização de Recife, de Pernambuco, foi relativamente bem sucedida, acho que se comparado ao resto do Nordeste, né? Da indústria automotiva. Quais são os caminhos, Ademir, que você enxerga que são mais prováveis, mais concretos, assim? Por exemplo, o hidrogênio verde é uma boa ideia, mas ele teria que ser derivado para amônia verde, eventualmente para fertilizantes, quer dizer, você falou de repente, os centros estarem localizados aí, de gestão dos parques eólicos, que caminhos, né? A gente já está meio que chegando aqui no final da conversa, mas que caminhos você enxerga que tem mais possibilidade de sucesso hoje nessa linha de adensamento de cadeias produtivas, de industrialização, de aumento de valor adicionado na região? Assim, o que te empolga? O que você acha que são avenidas aí para serem exploradas? Eu acho que tem muita coisa, tem muita coisa nova acontecendo no Nordeste. Assim. Às vezes as pessoas olham para ter a impressão que o Nordeste é só Bolsa Família e praia. Praia. Não é só isso. Tem muita coisa nova acontecendo. Então, eu acho na área de hidrogênio verde, só completando, mas eu acho que há uma área aí também para a questão da indústria cimenteira e para a indústria de siderúrgica, para você esverdear essas indústrias, que eu acho que também é um mercado... verde, né? A siderurgia verde, eu acho que isso, tem um caminho para isso. Inclusive a siderúrgica aqui do Ceará, né, eu acho que tende a caminhar nesse processo. Quais são as outras? Nós temos uma grande fronteira ali no Cerrado de grãos, temos uma grande fronteira no Cerrado de grãos. Nós temos, como você disse, nós temos a questão da inovação tecnológica. Acho que Recife é um caso emblemático, mas tem outras áreas. Se você, por exemplo, pensar na indústria automobilística. A professora Tânia esteve aqui esses dias e uma coisa que ela chamou a atenção, ela disse, olha, a crise da indústria automobilística no país é mais uma crise da indústria automobilística de São Paulo. Né? Se nós olharmos hoje... Especificamente do ABC. Isso. Assim, se nós olharmos hoje, você tem um problema da Bahia, mas ela disse, olha, você tem, por exemplo, aquele projeto lá em Goiânia, lá em Pernambuco, um impacto grande em Pernambuco e da Stellantis, né, com um impacto grande ali em Pernambuco e na Paraíba, que é uma das fábricas mais modernas do país. E tem outra discussão agora dos chineses indo para produzir carro elétrico. A BYD, né? A BYD deve se instalar na Bahia, né? A chinesa de veículos elétricos, né? Então, o que ela chamou a atenção, ela disse, olha, o germe a novidade da indústria automobilística nacional não vai sair de São Paulo, vai sair daqui do Nordeste. Então, há uma perspectiva de você ter as indústrias mais modernas, né, aqui do Nordeste, que já vão estar quase preparadas, ou já vai ser a indústria automobilística do século XXI. Né? Então, e aí você também, então essa é uma área que nós temos perspectivas. Outras áreas que a gente visualiza também como perspectiva é uma indústria de produtos médicos farmacêuticos, dessa área de fármacos que você tem, ou na área de fármacos, mas também na área
hemoderivados e tal. Você tem também alguns polos ali em Recife que são importantes para isso. Você carece de infraestrutura, há uma necessidade de investimentos em infraestrutura. Se você olha a malha ferroviária do país, a gente parece um grande buraco, né? Assim, teve agora, né, da Norte e Sul. Né? Finalmente, né? Depois de décadas, né? Isso, a conclusão da Norte e Sul. Nós acreditamos que é fundamental que a gente conclua agora a Transnordestina e a Leste-Oeste, porque aí você faz três grandes ramais importantes. São logísticas importantes aqui para a região, os portos de Suape e de Pecém. A margem equatorial aqui, os investimentos, porque tem toda uma discussão da Petrobras avançar para a margem equatorial. Tem uma riqueza enorme nessa margem equatorial. Tem um pré-sal aí, um novo pré-sal. Isso, e ela vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. Então, você tem uma área ali, e com uma área ali grande para energias renováveis. O Rio Grande do Norte tem um projeto grande de construção de um novo porto voltado para atender essa margem equatorial, e tem uma indústria tradicional, né? Assim, você tem uma indústria tradicional que pode se desenvolver ainda na região, uma indústria ligada, por exemplo, a grãos que se instala ali no oeste, mas já está avançando um pouco ali para dentro do Ceará. Aí, mas você diz processamento de grãos, indústria alimentícia. Indústria alimentícia. A indústria têxtil de confecções, que vive... Que já teve muito investimento no Nordeste, a indústria têxtil. Isso. Né? Há uma perspectiva agora, inclusive com a história da Chain vir aqui para a região, um pouco inclusive com a interiorização dessa produção. Então, há uma necessidade de investimento também em logística rodoviária. A gente ainda carece muito de logística rodoviária, de logísticas de digital. Né? A gente não pode criar uma nova exclusão digital, né? Mais uma exclusão da região nessa área digital. É preciso que a gente retome os grandes, né, volte a discutir aqueles grandes projetos de investimento que você tinha aqui, por exemplo, a questão lá ali de Recife, com a questão da Petrobras lá, a refinaria da Petrobras de Recife, que ficou meio que na metade do caminho, acho que ainda precisa... Essa é o Abreu Lima, que era essa daí, não é? Abreu Lima, né? Ela funciona, mas eu acho que ela ainda tem pensado. O estaleiro, né? Antigamente você tinha aquele grande projeto de estaleiro, a indústria de estaleiro do país praticamente desapareceu. Então, aqui o porto de Suape, o porto de Pecém, aqui no Ceará, pode ser um grande hub. Aliás, ele é um grande hub de energias renováveis, né? Ele já é o que está mais avançado, né? Isso, ele está bastante avançado. Então, aí você tem outras áreas mais tradicionais, você tem polos de fruticultura irrigada, né, como o caso de Mossoró, Petrolina e Juazeiro. Tem vinhos também, né, na região. Você tem a região ali do São Francisco, você ainda tem uma área de petróleo e gás, né, que você abre agora para novos atores aí, nos Campos Maduros, que você também tem aqui lá no Rio Grande do Norte, um pouco lá na Paraíba, uma grande fronteira de gás. Onshore também, né? Tem campos lá em terra também, né? Isso, nós temos campos onshore importante no Rio Grande do Norte e Rio Grande do Norte, um pouco no Ceará e um pouco na Bahia. Você tem uma grande fronteira de gás ali de Sergipe, né? Você teve nos últimos anos um investimento muito importante na região, que foi a interiorização do ensino superior e do ensino técnico. Assim, nós vemos ali nos anos 2000 e na primeira metade da década passada uma expansão grande das universidades públicas federais para o interior. Você tem grandes centros, você tem alguns centros regionais importantes aqui
que eu não sei se você já visitou, mas eu aconselho você a visitar alguns centros regionais daqui. Cito Mossoró, no Rio Grande do Norte, o que se chama de Crajubá, aqui no Ceará, que é Crato, Juazeiro e Barbalha, que é uma conurbação. Eu sei que tem muita faculdade de educação aí, muita escola abrindo aí, isso eu acompanhei, um boom de investimento em educação. Uma coisa importante, né? Assim, esses investimentos em educação no interior, eles não são apenas investimentos sociais, eles passam a ter uma fonte importante de dinamização econômica dessa região. Né? Se você olha essa área do Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalho, boa parte lá se deu desenvolvimento em torno de universidades que se instalam, em torno de serviços médicos que se instalam. Então, você tem Mossoró, você tem Crajubá, você tem Bipolo Petróleo no Juazeiro, você tem Campina Grande na Paraíba. Então, você tem esses outros centros regionais que ajudam, que é preciso, importante também você olhar para ele ir organizando aqueles espaços regionais do interior, para você dar uma desconcentrada, inclusive, naquela... Você olha aqui, você tem aquele mesmo problema do Brasil, daquela mancha mais desenvolvidas, né, no litoral, mas esses centros do interior, eles são centros importantes, né, de disseminação. E aí foi importante para isso a questão das universidades públicas, federais e estaduais, essa interiorização, e dos institutos federais de ensino técnico. O menino do semiárido, imagina um menino do semiárido, ele não quer voltar a puxar enxada ou trabalhar na zona rural. É preciso que ele tenha oportunidades vinculadas a essa nova... E nessa área de TI e tal, você não precisa mais... você não precisa mais que ele se desloque para grandes centros. Você consegue... Ele pode trabalhar remotamente. Remotamente e tal. Então, você tem uma gama de oportunidades. O sertão hoje não é... Eu sou um sertanejo. Eu, menino, vi saques em feiras, saques em supermercados, saques à prefeitura, ali no início dos anos 80, né, com as grandes secas. Nós vivemos, nos últimos anos, 7 anos de seca aqui no Nordeste, pesada, e nós não ouvimos falar disso. Nós não ouvimos falar de retirantes, nós não ouvimos falar de... E uma coisa interessante, se nós olharmos aqui, quem mora nas capitais sabe que nos últimos anos, nos últimos 4 anos, aumentou muito a população de rua, a mendicância de rua. Mas não teve nada a ver. No período que teve seca no Nordeste, nós não vimos isso. Não foi ligado à seca. Não foi ligado à seca. A seca hoje dá um problema mais de abastecimento de água, de serviço de água para os centros urbanos, do que um problema econômico. Então, você não viu, passou 12 anos e você não viu esse drama, né? O drama hoje, a pobreza, está muito mais ligada... É um drama econômico, deixou de ser o drama da seca e voltou a ser um drama como é o drama do Sudeste também, um drama econômico. Isso, exatamente isso. Então, a população que você vê nos centros, né, de rua de Fortaleza, de Natal, é um problema urbano, da economia urbana, não é mais da seca. Boa. Com o PIS, né, o que antigo que chamava de transposição São Francisco, há também uma grande possibilidade aí de você ter, né, acesso à água para investimentos importantes aí nas manchas verdes aí. Então, o Nordeste passa isso. E hoje nem estou falando das áreas tradicionais, turismo, por exemplo, que é um... Não estamos nem falando do óbvio que é turismo, né, Aldemir? Estamos falando do não óbvio. Exatamente, né? Isso. Então, óbvio que você precisa transformar o turismo, deixar de ser sol e praia, você oferecer outros destinos, sobretudo interiorizar o turismo, dinamizar o turismo interno da própria... aqui entre a própria região, incorporar outros elementos além de praia e mar. Também adicionar valor também, né, de turismo mais de luxo, de alto valor agregado, né? Isso. Então, assim, o Nordeste é outra coisa importante. Quem vê de fora acha que o Nordeste é uma coisa só, mas não é. Certo? Assim, uma coisa é Fortaleza,
É igual o estrangeiro achar que brasileiro é igual argentino, né? Não tem nada a ver. Exatamente. Assim, às vezes você assiste aqueles filmes americanos e parece que o Rio de Janeiro está do lado da Amazônia. Assim. Não é isso. Então, o Nordeste é um espaço rico, diversificado. Você precisa, inclusive, de políticas para cá que não sejam apenas macros, regionais. Porque nós também temos desigualdades internas. Então, é preciso se olhar o Nordeste com uma malha de diversidade que ele é. O Nordeste, não existe um Nordeste, existem vários Nordestes. Claro. Embora tenha algumas matrizes em comum, mas ele é diversificado. Boa, fantástico, Odemir, fantástico. Te agradeço muito, estamos chegando no final. Temos mais alguns minutinhos aqui que eu vou deixar para você nos colocar as palavras finais, mas é sempre muito bom conversar com você para respirar esse otimismo em relação ao Nordeste, que eu acho que sempre foi uma fronteira fantástica de investimentos para o Brasil, e agora mais do que nunca, né? Agora com a questão de mudança climática e energética, o Nordeste está meio bola da vez, né? Agora o temor é que essa bola da vez não seja de novo mais um ciclo de commodities, né? Que só faltava, né? O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, né? Agora o ciclo da energia limpa, né? O que a gente quer é o valor adicionado mesmo, né? Industrialização, né? E sofisticação produtiva, né? Mas deixo você aqui com as palavras finais, Odemir. É isso mesmo, eu que agradeço. Eu tinha animação com o Nordeste, mas quando eu cheguei aqui no banco, a minha animação com o Nordeste, eu acabei vendo muito mais coisas do que vi as oportunidades, os investimentos que estão sendo, a perspectiva, mas vimos, sinceramente, com essa preocupação que você citou aí, ou seja, abre-se várias janelas de oportunidade, mas essas janelas de oportunidade precisam ser, elas não cairão naturalmente. É preciso de ações políticas voltadas para o aproveitamento, estratégias voltadas para o aproveitamento dessas janelas. O banco quer ser um parceiro desse processo de transformação no Nordeste. O banco, nos 4 anos anteriores, passou por muito risco, inclusive risco de ser fechado, incorporado e tal, mas há uma determinação do presidente Lula de reforçar o papel do banco, de retomar as políticas de desenvolvimento. É preciso voltarmos a ter um olhar para as políticas regionais, para políticas territoriais. É preciso voltarmos a ter políticas públicas. Na verdade, a gente tinha as políticas públicas tinham deixado de existir. Então, é preciso que a gente volte a ter políticas públicas com seus recortes regionais, com seus recortes territoriais, com preocupação de redução de desigualdades e de redução de pobreza. E o banco é um grande ator e um importante ator desse processo aqui no Nordeste. Boa, José Aldemir Freire, diretor de planejamento do Banco do Nordeste, um dos grandes conhecedores da economia do Nordeste brasileiro, não só do Nordeste, do Brasil todo, né? Prazer, uma honra, uma alegria recebê-lo aqui, agradeço muito e vamos convidá-lo novamente aqui para continuar essa conversa no futuro. Obrigado. Muito obrigado, estou sempre à disposição. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!